muito esperto. Moisés foi lá no monte, nosso pai chamou ele. Por que o nosso pai chamou Moisés? Porque ele queria mostrar para a gente, olha, meus filhos, eu estou entregando os 10 mandamentos para Moisés. Olha o que ele vai fazer. Notem isso, não tem segredo, é muito fácil. Ele chamou Moisés para mostrar para a gente quem era Satanás mesmo. Tudo bem, né? Nosso pai chama Moisés para o monte, Moisés sobe lá, nosso pai escreve os mandamentos em pedra, pega, entrega para as duas testemunhas vão até Moisés, que o nosso pai não entregou na mão de Moisés, não. Ele não entregou, não. Quem entregou foi um anjo. Pode ler aí que foi um anjo que entregou. Não foi Moisés. Não foi o nosso pai que entregou a Moisés. Aliás, nosso pai não tem contato com ninguém. Com ninguém. Se alguém nessa terra dizer assim para você, ó, eu falei com o pai, mentira. É mentiroso que o nosso pai não tem contato com ninguém. Por isso que está essa zona na religião, nessas religiões. Ele não tem contato com ninguém, não fala com ninguém. Ele fala em espírito, através da mente. Ele te passa o que vai acontecer as coisas. Ele não fala verbalmente. Ele te manda as mensagens. Você pega se você quiser. Então, nosso pai, vocês que estão no sistema religioso, eu quero que vocês entendam o que aconteceu naquele monte lá no Monte Sinai, onde os judeus estão lá. O que aconteceu? Nosso pai chamou Moisés. Moisés foi até o monte. Nosso pai pegou as duas testemunhas, os dois anjos, mandou entregar para Moisés as pedras. Moisés pegou as pedras, ficou mais ou menos 40 dias, 45 dias lá no monte, pensando o que ia fazer com os mandamentos. Ele estava pensando. E nesse tempo, o povo lá embaixo fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro de ouro. E aí as duas testemunhas, vendo o que estava acontecendo, falaram para Moisés, ó, seu povo lá, ó, tá te enganando lá, ó. Você é o marido, só que o seu povo está traindo você lá, ó. Fizeram um bezerro de ouro lá e estão adorando o bezerro de ouro. Quando Moisés soube disso, ele ficou doido. Aí o que ele fez? Ele pegou, desceu do Monte Sinai, chegou lá onde o povo dos judeus estavam ali e viu o povo adorando o bezerro de ouro. Moisés já estava com o saco cheio daqueles mandamentos, que ele ficou lá em cima, no Monte Sinai, lá na montanha, 40 dias, mais ou menos 40 dias, 45 dias, tentando se livrar daquilo. Ele não sabia. Nosso pai só mandou uma mensagem para ele assim: é o seguinte, você vai carregar esses 10 mandamentos para o resto da sua vida. Vai ser você que vai ter que passar para o povo. Só que Moisés não obedeceu. Quando ele pegou os 10 mandamentos, desceu lá embaixo e viu o povo adorando o bezerro de ouro, a primeira coisa que ele fez foi quebrar os mandamentos. Ele queria se livrar dos mandamentos. Só que aí ele quebrou os 10 mandamentos, e lá nos 10 mandamentos está escrito bem claro: não matarás. Não fará para ti imagem de escultura. Ele quebra os mandamentos e mata milhares de pessoas no mesmo dia que ele recebeu os mandamentos. Se você está aí no sistema religioso e não está entendendo o que eu estou falando, olha, eu vou dizer para você, acorda porque está chegando a hora. Prestem atenção, os demônios disfarçados de anjos de luz não conseguem obedecer os 10 mandamentos, eles quebram o tempo todo. E aí, como o demônio é muito esperto, o anjo caído é muito esperto, tem mais de 7 mil anos, o que eles fizeram? Olha, a gente tem mais de 7 mil anos, o ser humano é criança, vamos dizer para eles que é guerra santa. E aí o que o diabo fez? Moisés fez. Ele se passou por Deus. Ele se passou por Deus. Ele se tomou o lugar de Deus, do nosso pai, ele tomou o lugar e falou para todo mundo que falava com o nosso pai. Era mentira. Era mentira. Ele nunca ouviu o nosso pai. Ele nunca viu nada. Nosso pai só chamou ele para entregar os mandamentos, mas ele nem viu nosso pai. Ele subiu lá para obedecer. E aí nosso pai entregou os 10 mandamentos e falou assim, ó, Moisés, tá vendo, Satanás? Hoje meu povo vai descobrir quem é você. Hoje você vai descobrir, você tirou o povo do Egito lá, o seu povo, não é meu povo. Você tirou o meu povo, o seu povo do Egito, não é meu povo. E aí Moisés pegou os 10 mandamentos, quebrou no dia, o povo adorando o bezerro de ouro, ele matou milhares de pessoas, deu ordem para matar milhares de pessoas. Olha aí, quebrando os mandamentos, não matarás. Depois disso, o que ele fez? Nosso pai chama ele de novo para lá, e ele escreve outras vezes nas pedras os mandamentos, e entrega para Moisés. Muito malandro,
pararem e entender o que eu estou falando, o Messias avisou. O acusador, só existe um acusador, não existe dois, existe um. O acusador, o Messias fala, não pense que sou eu que vou acusar vocês perante o Pai. Ele fala Pai, não fala Deus. Fala Pai. É Moisés que vai acusar vocês. Moisés, muito malandro, o que ele fez? Ele pegou o bezerro de ouro, aquele ouro, derreteu e fez uma arca com 2 querubins em cima da arca. E ali pegou os mandamentos, que antigamente, no passado, as leis eram pregadas nos murais, para as pessoas todos verem. E aí Moisés, muito malandro, pegou as 2 tábuas do mandamento, colocou dentro da arca, fechou a arca, e qualquer pessoa que fosse mexer na arca, ele matava. Foi o único jeito de Moisés esconder a verdade. O único jeito. Quando ele fez isso, pegou e colocou na arca os mandamentos, o povo adora a arca. Ele está escondendo os mandamentos que era para ser publicado para o mundo inteiro. Não era, quando nosso pai entregou os mandamentos, não era para esconder dentro de uma arca. Era para colocar num lugar para todos poderem ver o que é. Qual era a lei do nosso pai? Que isso aqui é eterno. Essa lei é eterna, não vai mudar. O Messias ainda disse. Não pode tirar nenhum tio, nenhum ponto dos mandamentos. É eterno. E depois o Messias resumiu. Amar o pai é amar o próximo. Mas se você não é capaz de entender o que é amar o pai, amar o próximo, lê os 10 mandamentos que você vai ver. E aqui, para você ver o que ainda ele fez, Moisés ainda tirou. Aqui nos mandamentos, nos 10 mandamentos, está dizendo, não adulterarás. E o que Moisés fez e os demônios, os anjos caídos fizeram? Pegaram o nome do Messias, que está lá em Isaías, e está em Mateus, que é Emanuel, tirou o nome Emanuel e colocou o nome Jesus Cristo, que em latim é Jesus Christus, Filho Dei. Se você calcular, você vai ver que dá 666. Então, o que eu quero passar para os irmãos que estão dentro das religiões, parem, pensem. Não é difícil de entender. Não é difícil de entender. Todo aquele que você pega a Bíblia, tá vendo? Agora você vai ler de novo a Bíblia. Uma nova Bíblia você vai ler agora. Coloca na sua cabeça. Essa é a nova Bíblia. Vou ler de novo. Pega os mandamentos e lê. Começa por Abraão. Todo aquele que matar, roubar e destruir, não se esqueça, o diabo e seus anjos vieram roubar, matar e destruir. Porque quebra os mandamentos. Olhe Abraão o que ele fez. Olhe Jacó. Olhe Davi, Salomão. Olha Eliseu. Eliseu matou que mandou, orou para Deus para mandar ursas para matar crianças, que era um demônio disfarçado. Matar crianças. E vocês aplaudem esse Deus assassino que adora o sangue. Até quando? Até quando, eu vou dizer, falta pouco. Se vocês estão no sistema religioso, na igreja católica, evangélico, judaísmo, islamismo, toda essa religião, se você estiver aí dentro, se o 8º rei sentar no trono, me desculpe. Desculpe. Eu digo aqui, pelo Pai que está no céu e pelo Messias, qualquer um que estiver dentro do sistema religioso vai ter que ficar nas grandes cidades, passar pela tribulação. E tem outros também. Aqueles que estão ensinando aqui na internet, fazendo os irmãos de comércio, não pense que vocês vão, na hora que chegar a tribulação, vocês vão para as montanhas, que vocês vão. Vocês não vão. Vocês não estão na autorização. Na hora que vocês chegarem lá, vocês brincaram quando eu falei dos gafanhotos, são eles que vão separar o joio do trigo. Vocês vão ter que voltar para as grandes cidades. Quando estiver indo para as montanhas, saindo das grandes cidades, eles vão atacar vocês. A dor vai ser tão insuportável que vocês vão voltar para as grandes cidades. E ali, conforme está escrito, vai ter que perder o pescoço para se for salvo, né? Se for conseguir ser salvo ainda. Porque se cair na mão dos anjos caídos na tribulação, é o que eu disse. Quem está no comando é Azazel. E ele vai pegar os homens e vai fazer os homens passar vergonha na frente das mulheres. Eu estou dizendo, você que tem mulher, eu estou avisando. Lá diz bem claro, os homens vão desmaiar com o terror que vai acontecer. Eu já disse que os anjos vão fazer. Está nos vídeos anteriores. Eles vão violentar os homens na frente das mulheres e dos filhos. Vai ser a coisa mais horrível que vai acontecer na face da Terra. Então, o que eu digo para vocês, vocês estão ensinando aqui no YouTube, fazendo comércio, pensando que é tudo brincadeira, eu digo para vocês, pelo Pai que está no céu e pelo Messias, se vocês não se arrepender e parar de fazer essas palhaçadas, eu digo para vocês, no dia da tribulação, vocês podem pegar aí, mas quando chegar lá,
vocês vão ter que voltar com o rabinho no meio das pernas, porque vocês não vão ser autorizados a entrar lá. Nosso Pai vai proteger aqueles que acreditaram antes do início da tribulação. Depois, só perdendo a cabeça lá nas grandes cidades. E eu acho difícil para uma pessoa ser salva na tribulação, porque ela vai ser torturada até aceitar a marca da besta na mão ou na testa. Ou o microchip, resumindo. Então, o que eu digo para os irmãos que estão assistindo, vocês estão fazendo um vídeo na internet, estão fazendo o comércio das pessoas. Nosso Pai está vendo tudo. A gente está vendo tudo. Não pense que a gente é idiota. Não pense que a gente é idiota. A gente está vendo tudo que está acontecendo na internet. Tudo está acontecendo no sistema religioso. Quando chegar a tribulação, se vocês estiverem fazendo essas palhaçadas que vocês estão fazendo, brincando com a salvação das pessoas, mais interessado no ventre de vocês, nas coisas desse mundo, do que na do próximo, vocês vão ser culpados por isso. Não adianta ter 10 mil, 100 mil, 1 milhão de pessoas no seu canal, sabe? 1 milhão de pessoas, milhares de pessoas. É inútil, sendo que você não é capaz de levar a verdade para uma. Não é capaz de levar a verdade para uma. Está todo mundo fazendo comércio com todo mundo. Virou brincadeira o que está acontecendo agora. Nós estamos chegando à porta, está tudo pronto de acontecer. Falta muito pouco. Outra coisa que eu quero falar para os irmãos que estão assistindo. Quando o Messias estava na cruz, sendo crucificado, ele disse umas palavras antes de quando ele ia voltar. Mas na Bíblia está dizendo que ninguém sabe, só o Pai que sabe. Não. Os demônios querem que você pense assim. Por isso que eles adulteraram tudo. Se vocês olharem nas Escrituras, daqui a pouco eu vou passar, se eu não me engano, é em Joel, que ele fala, o Messias, quando está na cruz, sendo pregado, um pouco antes dele morrer, ele fala umas palavras. E eu vou repetir essas palavras para vocês. Ele falou assim, em 2 dias eu voltarei. 2 dias. E aí todo mundo criou aquele pânico. Olha, Jesus vai voltar no ano 2000. É o que o sistema religioso queria. É o que os cães queriam. Eles querem fazer todo mundo desanimar com isso. Ó, em 2000, Jesus vai vir. Ficou todo mundo esperando que Jesus disse que ia vir no ano 2000. Só que pare e pense. Pare e pense. Era simples de entender. Uma criança fazia o cálculo. Uma criança. Se ele estava sendo pregado na cruz com 33 anos e mais ou menos 6, 8 meses, se ele estava pregado na cruz naquele momento, era só juntar 2 dias mais 33. Chegariam 2033. Mas, como a lei e os tempos foram mudados, teve um pequeno acréscimo. Mas se você vê, o sistema já está planejando para exterminar vamos dizer, um extermínio, uma guerra no mundo, entre 2020 e 2033. Que eles sabem, o sistema sabe, os maçons sabem, a Igreja Católica sabe quando o Messias vai vir. Os maçons sabem, os judeus sabem quando o Messias vai vir. Eles sabem, porque qualquer pessoa que tiver cabeça e lê, está aqui nas Escrituras, o Messias disse, em 2 dias vou voltar. 2 dias mais 33 anos, 2033. Cada dia no Reino do Céu vale 1000 anos aqui. 2033. Era simples de entender. Só que o que o Vaticano fez? Com o calendário grego-romano. Eles fizeram umas mudanças no calendário, então ele está meio defasado. Não dá para saber. Mas está muito próximo. Muito próximo. Muito próximo. E é simples de entender. O Messias estava lá, pregado na cruz, e ainda diz assim, em 2 dias eu vou voltar. E aí criaram todo aquele pânico, tudo. E depois, o que os anjos caídos fazem o quê? Por a gente ser novo, eles têm mais de 7.000 anos, eles são espertos, eles sabem criar cilada para as pessoas. E as pessoas caem. Ora, se o Messias não criou nenhuma religião, eu quero que o seu pastor, o padre, o dos judeus, os judeus me falem qual é a religião que o Messias criou. Qual é a religião que os apóstolos criou? Qual a religião que os verdadeiros profetas, presta atenção, os verdadeiros profetas são aqueles que não mataram, não roubaram e não destruíram ninguém. Todo profeta que você pegar na Bíblia e ler, começando por Abraão, que lavou os pés de Deus, estava lá os 3 demônios, o dragão, a besta, o falso profeta. Abraão lavou o pé dos 3.
Sendo que Deus, o Pai, o verdadeiro, o Messias avisou que ninguém nunca viu. Nunca falou com ninguém. E aí, Abraão lavando o pé do diabo, Satanás, que depois, no futuro, ia assumir o corpo de Moisés. Tanto é que Moisés, antes do Messias ser crucificado, Moisés e Elias aparecem para o Messias ameaçando ele. Ó, é aqui que você vai morrer, na minha terra. Ameaçando ele. Então, se vocês verem, o Messias diz, ninguém nunca subiu ao céu, ninguém nunca falou com o Pai, ninguém nunca viu a sua face. E o povo quer acreditar, Moisés, o diabo disfarçado de anjo de luz, enganou todo mundo. E agora, como que fica? Vocês querem continuar na igreja? Vocês querem continuar no sistema religioso? Eu vim e mostrei para vocês coisas que quase 2000 anos não se falavam. Quem é hoje, em sã consciência, que chegaria aqui na sua frente e falasse assim, ó, Moisés é um demônio disfarçado de anjo de luz, ele nunca morreu, ele está vivo até hoje. E provavelmente deve estar assistindo esse hangout. Provavelmente ele, a besta, o falso profeta, deve estar assistindo. Porque todo lugar que eles verem pessoas que o pai mandou vir trazer o pão da vida para as pessoas, eles ficam igual, sabe? Ficam igual uma sombra, seguindo todos os passos. Eles já sabem que a verdade ia chegar. Só que tem um preço. O Messias pagou um preço. Os apóstolos pagaram um preço por isso. Os verdadeiros profetas, aqueles que não mataram, roubaram e destruíram, pagaram um preço por isso. O seu próprio sangue. Espero que tudo isso que tenha sido falado desde 2010 tenha valido a pena. Como eu digo, se tivesse uma pessoa, apenas uma, se eu conseguisse tirar uma pessoa da mão dos caídos, já teria valido muito a pena. Mas, graças ao Pai, ao Messias, são milhares. E cada dia que passa eu vejo, quando eu vejo família assim, completa, saindo da religião, me dá uma alegria muito grande, me dá mais força para continuar e não parar. Porque é difícil você ver uma casa inteira, de uma família inteira, conseguir sair do sistema religioso. Porque lá vocês são escravos. Eles não gostam de vocês, não estão nem aí para vocês. Eles não querem saber de vocês, ver o vazio que vocês passam lá dentro. Lá não tem vida. É apenas dor, vazio. Até quando vocês vão ficar lá dentro? Até quando? Então, o que eu peço para os irmãos isso, pare e pense no que está acontecendo. O que está próximo, está muito próximo. O que eu disse para os irmãos, eu tinha 7 anos, o que eu tinha que falar para os irmãos, já falei. O Apocalipse, eu cheguei e já falei tudo do que aconteceu no Apocalipse. E muitos aí estão zombando até hoje. Mas eu digo, eu conheço o Pai e o Messias muito bem. Eu tenho certeza. Pedido meu para ele. Eu peço isso para ele. Ó, aqueles que conheceu a verdade e se libertou, já recebeu a sua chave. Aquelas casas que o Messias foi preparar, já está com vocês. Agora, vocês receberam de graça. Custa os irmãos que já têm a chave fazer o que eu fiz por vocês, faça pelo seu próximo. É assim que funciona uma família, um ajudando o outro, um partindo o pão com o outro. É isso que eu só queria. E nunca, jamais, pedi um centavo em dinheiro para algum irmão. Conforme o Messias disse, recebi de graça e eu dei para vocês de graça, não pedi nada. Tanto é que eu fiz tudo isso bem longe da América do Sul. Bem longe. Porque se eu tivesse aí, provavelmente eu não teria terminado. Não teria terminado, porque os cães estão rosnando já faz muito tempo. Faz muito tempo, engolindo seco isso. Mas, como eu disse para os irmãos, tudo tem sua hora. E, irmão, desculpa, falei demais, os irmãos aí, eu falei demais. Irmão Rafael, desculpa falar demais, que eu me empolguei, eu começo a falar as coisas, mas depois eu vou voltar para falar. Porque eu quero fazer, eu dar um esclarecimento para os irmãos desses 7 anos que eu vim falar para os irmãos. Do nada, eu cheguei em 2010, quando era criança, eu já sabia mais ou menos o que ia acontecer. E eu esperei, mas eu nunca imaginei que ia acontecer com 33 anos e 6 meses, 8 meses mais ou menos. Nunca imaginei. Eu podia ter imaginado, porque era a morte do Messias. Era a morte dele. Quando eu nasci, minha mãe tinha 33 anos. E aí, quando eu cheguei a receber a verdade, eu tinha 33 anos e 8 meses, mais ou menos. Eu não esperava por isso, mas quando eu vi isso, que eu morri com 33 anos e 8 meses, e renasci de novo, veio tudo assim. E me deu muita alegria nos dias. E eu falei para muitas pessoas,
90% das pessoas que eu falei me deram as costas. Minha mãe era da Universal mais ou menos 20 anos, mais ou menos. Achou que eu estava louco. Quando eu ia no Brasil, passava sal em mim, eu estava dormindo, passava sal, colocava sal na minha roupa, eu chegava, acordava de manhã, cadê minha roupa? Não tinha roupa para me vestir. E aí eu falava, poxa, e quando eu ia abrir minha carteira, tinha sal dentro, tinha cruz, tinha óleo, acordava com ela passando óleo na minha testa. Ó, tá demoniado, não é possível. Eu tô, aquele homem lá, o dinossauro da fé, faz um dinossauro pré-histórico. Vocês vão ter surpresa no futuro quem é esse homem. Não é dos três. Não precisa se preocupar, não é dos três. Mas se prepare. Porque todo demônio e seus filhos são vagabundos. Eles não gostam de trabalhar. Eles não gostam de ser sustentados pelo seu próprio suor. Eles são vagabundos. Eles são preguiçosos. Eles gostam de dormir o dia todo. São um bando de vagabundo. Esses demônios e seus filhos que seguem eles são assim. É fácil de entender. Olha o sistema religioso. Eles só querem explorar vocês, fazem vocês de idiota, enganam vocês e não têm coragem de falar a verdade para você. Porque se um dia eu desafio algum pastor falar isso na minha vida, eu nunca vi um pastor chegar numa igreja e falar assim, ó, eu reconheço, Satanás se disfarçou de anjo de luz, realmente é Moisés. Nunca vai acontecer isso. Porque quantos demônios caíram aqui, eles tiveram um plano. Olha, vamos escravizar o ser humano. Primeiro, religião. Primeiro foi religião. Segundo, vamos criar um sistema, fazer eles serem peça de substituição. Imagine uma autopeça. Quantas caixas lá tem na autopeça? Você nasce, a primeira coisa que você nasce, sua mãe leva para te batizar na igreja católica, na América do Sul. Vai lá batizar lá. A primeira coisa é isso. Aí depois, ela se muda de religião, vai batizar na água lá na igreja evangélica. E aí depois, ó filho, 14 anos, 15 anos, tem que estudar, trabalhar, para você ser escravo, tá? Você vai trabalhar a sua vida inteira para comprar uma casa e vai financiar, e provavelmente quando você morrer, você vai passar a dívida para o seu filho. Vai lá trabalhar. Você não tem direito de viajar, você não tem direito de fazer nada. Você tem que ser escravo. Sofrer. Porque esse é o plano dos demônios. Que você acorde 8 horas da manhã, chega em casa 11 horas da noite, vai trabalhar, depois vai para uma universidade, fica lá. E depois, quando você termina a universidade, é como se você fosse uma caixinha, uma peça. Você vai para o estoque da autopeça. E ali, você vai ter que esperar muito tempo até que você consiga um lugar. Porque é muita peça, é muita gente. E lugar para repor não está tendo ultimamente. E aí você vai fazer o quê? Você gasta dinheiro com escola, livros, um monte de coisa, condução, alimentação, um monte de dinheiro. Fica 20 anos, 25 anos, 30 anos numa escola. Quando sai da escola, você foi adestrado. A escola nada mais é que um adestramento. Você sai da escola com o seu diploma, não acha trabalho, porque tem demais. E aí, perdeu 30 anos da sua vida para praticamente nada. Nada. E aí, depois, ainda alguns ficam humilhando as pessoas que não têm. Só que um é escravo e o outro é livre. Só que as pessoas não conseguem ver isso. Então, resumindo, meus irmãos, vocês estão no sistema evangélico, católico, judaísmo, islamismo, é bem simples. Se você quer descobrir um demônio disfarçado de anjo de luz, é simples. O diabo e seus anjos vieram roubar, matar, destruir. Olha o que Abraão fez. Olha o que Isaac fez. Olha o que Moisés fez. Olha o que Salomão fez. Olha o que Davi fez. Olha o que Eliseu fez. Olha o que o outro lá, o Elias, fez. Olhem. Todos são assassinos, destruidores. Todos. E roubam tudo. Agora, se você não é capaz de separar isso, desculpe. Você está muito longe do reino do céu. Muito longe. E aqueles que já conseguiram entender, como eu disse para os irmãos de outros vídeos, vocês já têm a chave da habitação que o Messias foi preparar para vocês. De graça. Você não precisou fazer nada. Absolutamente nada. Provavelmente todas as pessoas que conheceram a verdade estão livres hoje, vivem uma leveza, uma tranquilidade, uma paz, só esperando o momento de chegar a hora de ir embora. Agora, olha as pessoas que estão no sistema religioso. Sofrendo, a pessoa levanta para ir para a igreja lá, é uma obrigação. Chega lá, vai mais para fofocar, ver o que está acontecendo com a vida dos outros. Mas entra vazio,
e sai super vazio. Irmão Rafael, desculpa, falei demais. Passar por irmão Rafael e por irmã Rafaela agora, desculpa. Irmão, comenta um pouco e se apresenta também, irmão, e fala sobre o seu canal. Resumindo, está com você a palavra, irmão. Beleza. Então, desde já eu agradeço aí o irmão para estar fazendo mais um vídeo aí, né, para tentar mostrar, né, para as pessoas ainda que estão escravas no sistema religioso, como os testemunhos apresentados aqui, o irmão Paulo, a irmã Elisângela, né, e a irmã Vanessa também. Então, meus irmãos, a gente, depois que eu descobri a verdade, assim, quando eu descobri a verdade foi no final de 2014, eu cheguei um pouco mais atrasado aí do pessoal aí, mas é que nem Paulo falou, né, o Messias falou que para que todo mundo chegue no pleno conhecimento da verdade, no mesmo nível. O nosso Pai não faz diferença com ninguém, né? Aqueles que o buscam ele em espírito e em verdade, essas pessoas, né, elas aprendem com as próprias palavras do Messias. Então, aí naquela época eu resolvi, da mesma forma que eu recebi a palavra verdadeira, né, eu peguei e criei o meu canal aí, os irmãos que já... Tem muitos irmãos aí que conhecem a gente já. Então eu criei lá um canal para mim compartilhar aquilo que eu aprendi, né? Não para ficar me exaltando, querer algo de ninguém, não. Mas da mesma forma que eu recebi o pão da vida, a gente repassa essa mensagem aí por amor às pessoas. Mas eu queria desde já aí também já fazer logo, vamos dizer, uma pergunta para o irmão Robert, para ele comentar sobre isso, que muitas pessoas que estão assistindo agora estão perguntando aqui no bate-papo, sobre a parábola das 10 virgens, né? Alguns irmãos aí já falaram sobre esse assunto aí, mas o que chama atenção na parábola das 10 virgens, por exemplo, nós sabemos que, conforme o Messias relatou, né, que ali na parábola das 10 virgens, tem as loucas e as sábias, prudentes. Só que lá nos últimos versículos, praticamente, do contexto, as virgens loucas que vieram bater na porta, lembrando, né, quando fecha a porta, a morte das duas testemunhas, porta aí, Messias fala assim, a verdade é que eu nunca conheci vocês, né? Então, a dúvida dos irmãos, irmão Robert, se você pudesse dar uma clareada aí para pessoas que estão assistindo, muitas pessoas estão assistindo, de as virgens loucas, elas vão conseguir ainda, mesmo pagando com a própria vida, a salvação, ou vai ser, vamos se dizer, todas vão morrer as virgens loucas, ou vai ser diferenciado? Um pouco das virgens loucas conseguem a salvação, e uma outra parte não consegue. Você conseguiu compreender aí? Deu sim, irmão. Deu para entender. Deu sim para entender. Os irmãos que estão assistindo, eu vou tentar explicar. 2010 a 2017, eu sempre fiz esse vídeo falando. 2013 a 2017. Por quê? 2010 a 2013 era para mim entender. Porque eu não poderia ensinar se eu não aprendesse. Desse tempo, existiu muitas pessoas que passaram e conheceram a verdade. Conheceram a verdade e estão aí. Só que hoje, eles mudaram muito. Mudaram muito. Eles já acham que quando chegar a tribulação, eles já vão poder ir para as montanhas, sair das grandes cidades. Eles já se sentem como se tivesse com a chave da salvação na mão. O Messias está falando deles. Pastor, cães, esquece isso aí. Ele não está falando dos pastor. Notem que estão junto. Estão junto. As 5 estão de um lado e as outras 5. Elas estão junto, elas conversam. É o que acontece com a gente hoje. A gente está conversando. Nós estamos vendo os irmãos fazendo vídeo na internet aí com um monte de palhaçada. É inaceitável. Tem vídeo de irmão que eu assisto, eu desligo, porque eu não aguento ver. Eu não aguento ver.
é 90% do tempo fazendo comércio com os irmãos, 5% falando alguma coisa que não tem nada a ver, e outros 5% falando alguma coisa sobre o nosso Pai, sobre o Messias. Aí eu pergunto, você acha que o Messias e o nosso Pai estão vendo isso? Se eu estou vendo, que sou um puro mortal, vamos dizer, estou vendo, imagina ele. Então, desde quando a verdade chegou em 2010, vamos dizer assim, dando um exemplo, que antes disso, eu queria ver alguém falar que Moisés era Satanás. Eu queria ver alguém. Eu não estou dizendo que... Não. O que eu recebi e passei. Eu só respondi, eu só passei o que o Messias tinha falado lá atrás. Eu não tenho praticamente o quê? O Messias é nosso irmão mais velho, ele nos ensina. Ele tem prazer em ensinar a gente. Então eu só repassei o que vocês não estavam entendendo. Foi explicado para mim de um jeito e eu repassei. Então, de 2010 para cá, hoje já estamos em 2017, foi o tempo que eu pedi para o nosso pai. 7 anos, 3,5 para mim e os outros 3,5 para levar a palavra para os irmãos. Eu nunca vi nada igual. Como eu disse, olhem bem, aqueles estavam juntos, hoje está diferente. Está lá, do lado, mas ao mesmo tempo está daquele jeito, sabe, balançando. Vamos resumir, eles são como essas virgens loucas. Fazem comércio de todo mundo, eles não estão nem aí com nada, estão brincando com a palavra do nosso pai, mistura a verdade com a mentira. Depois de me escutar o que eu falei sobre Abraão, Isaac e Jacó, não há perdão. Não há mais perdão. Desculpa falar. Mas depois de escutar que Abraão, Isaac e Jacó, Moisés é Satanás, e esse Jesus Cristo aí está se passando pelo Messias verdadeiro, e aquele Elias, assassino, que matava todo mundo, tacava fogo do céu e matava todo mundo, com a ajuda dos anjos dele lá, tacava fogo nas pessoas, matava as pessoas queimadas. Se vocês continuar a dizer que Abraão, Isaac e Jacó, Moisés, aquele povo de Israel, povo escolhido pelo diabo, Moisés, é povo santo, colocar aqueles homens num pedestal, dizer que eles são os bons e que a gente é um lixo, olha, eu vou dizer para você, tem alguém aqui que está vendo isso. Isso vai sair muito caro para vocês. Muito caro. Resumindo, montanha esquece. 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 Isso é uma coisa que eu pedi para o nosso Pai e para o nosso Messias claramente. Esquece. Vocês estão zombando, fazendo palhaçada na internet aí. Era para estar levando o pão verdadeiro. Eu levei a verdade para vocês. Eu não misturei esterco. Eu não fiz nada. Eu coloquei certinho, detalhe por detalhe. E está aqui, é só vocês verem e ler. Só ver e ler. Vocês têm dúvida, vê e leia. Vocês são livres, eu não estou obrigando você a aceitar a verdade, eu estou querendo que vocês leiam, entendam. Esses são as prudentes que pegam, leem, pegam os mandamentos e olha, peraí, Abraão matou, roubou, destruiu, vamos ver os mandamentos. Se ele quebrou um mandamento, é demônio disfarçado de anjo de luz. Vamos ver Moisés, quebrou os mandamentos? Demônio disfarçado de anjo de luz. Vamos ver Elias, quebrou o mandamento? Demônio disfarçado de anjo de luz. Pega os pastores, pega esse dinossauro da fé, da Universal aí, esse dinossauro, pega ele. Vê lá, aquele ali é velho, meu filho, é velho. Vou dizer para vocês tomam cuidado com esse homem. Ele não é dos 3, mas toma cuidado com ele. Serve para eles. Pega o dinossauro lá e olha, ele rouba, mata e destrói a vida das pessoas. Se você não é capaz de pegar um pastor evangélico e ver que ele está roubando você, destruindo a sua vida, com feitiçaria, passando sal no seu corpo, passando óleo, ele não está nem aí com você. Resumindo, ele não está nem aí com ninguém. Ele só quer o luxo, porque todo demônio nessa terra quer luxo. Então, resumindo, as virgens prudentes são aquelas que entenderam isso. Que o dragão é Moisés. Que a besta é Jesus. E que o falso profeta é Elias. Nada mais é, resumindo os nomes. O nome de Moisés verdadeiro, do demônio, Moisés, é Israel. O da besta é Azazel, Jesus Cristo. E do falso profeta é Ismael. Pronto. É simples de entender. Todos eles roubaram, mataram, destruíram. Não existe guerra santa.
Não existe. Quem matar, assassino não entra no reino dos céus. Eles estão enganando vocês. Finalizando, as prudentes são aquelas que receberam a verdade, entenderam e estão lá esperando. Aí, tranquilo. São os irmãos que entenderam a verdade. Já estão com a chave da salvação, com a chave da casa de vocês lá em cima, na mão de vocês. E vocês não precisaram pagar nada por isso. Essas são as prudentes. As loucas são esses que escutaram a verdade e estão aí na internet fazendo um monte de palhaçada. Não é pastor evangélico, não. Não é pastor, não. Esses já estão fora, esquece. Não é pastor evangélico, não. Esses, as loucas, estavam no meio da gente. Me chamaram de louco, falaram um monte de coisa. É esses que estão falando. E esses vão ter que dar conta naquele dia. Vão ter que dar conta. Porque, ó, na hora que chegar a hora, correr, vou pegar minha barraquinha e vou pro meio do mato. Desculpa, mas vocês não têm autorização a ficar lá. E eu digo para vocês, e repito, pedido para o Pai e para o Messias, os gafanhotos vai picar tanto vocês que vocês vão preferir estar na cidade do que estar lá. Não tem conversa. Aquele que entendeu a verdade foi selado pelo nosso Pai. Tem o nome, já está selado. Já está com a chave na mão. Aquele que não recebeu, desculpe, fique nas grandes cidades. Vocês terão 1.335 dias para sobreviver. Que eu acho muito difícil. Cair na mão da besta do Apocalipse, do seu soldado, eu acho muito difícil. Se eles pegar vocês, principalmente os homens, e levar, vamos dizer, um exemplo, os estádios, ali eles vão selecionar os lanches deles, do almoço, do café da manhã, da tarde, e eles não gostam de mulher, eles gostam de homem. E aí eles vão pegar você, a sua família, e vai violentar você na frente do seu pai, da sua mãe e dos seus filhos. E aí, quando você estiver passando por isso e lembrar do louco aqui falando, vocês são essa parte das virgens loucas que escutaram a verdade e ficaram aí brincando com a salvação das pessoas. Irmão, voltando para você, irmão. Deu para entender mais ou menos, irmão? Deu sim, irmão. Foi muito bom. Ficou bem explicativo aí pro pessoal. Então, irmão, é como você disse mesmo, que agora, né, infelizmente, a gente estava até, o Rafael estava conversando esse tempo atrás, né, de ver uma forma, assim, de poder atrair a atenção das pessoas. Porque quando as pessoas se libertam do sistema religioso, né, a maioria vai direto para o YouTube. E lá no YouTube é muito bom porque tem vários irmãos que pregam a verdade do nosso Pai. Mas, assim, 89% das pessoas lá do YouTube que falam, assim, contra o sistema, ainda tá tudo alienado, sabe? Ainda tá com as raízes do sistema religioso, a maioria tá pedindo dinheiro, né? Tá querendo dinheiro das pessoas. Então, a gente tá até conversando, assim, de um meio, né, de chamar a atenção das pessoas, para as pessoas poderem enxergar a verdade, assim, através dessa questão aí. Que tem muitos irmãos, assim, mandando pergunta aí para nós, se o irmão puder responder aí, né, porque você até tinha feito um vídeo falando que ia tirar as dúvidas de todo mundo, então o pessoal tá mandando pergunta, irmão. Tem uma pergunta aqui que é muito famosa aqui, que já mandaram bastante, foi até o irmão Wellington Gomitz também que mandou aqui para mim no reservado, perguntando sobre como seria a morte das duas testemunhas. Como seria a morte delas? Alguns perguntou também se seria no Templo de Salomão, se seria em Roma, né? Se nós conseguiríamos ver a morte das duas testemunhas. Então, estão perguntando bastante sobre isso. E também sobre que sabem que uma das duas testemunhas aí, que já foi citado, que era no caso Gabriel, e se o outro seria, no caso, então, Rafael, o nome, literalmente, das testemunhas. Se o irmão puder explicar aí pro pessoal. É isso, irmão. Irmã, só resumindo, o nome das testemunhas não importa. Quem são, elas não importam. Isso esquece, isso é importante. Agora, como elas vão morrer? Como eu disse para os irmãos desde o princípio, lá no vídeo que eu fiz sobre o Apocalipse. Quando a besta se assentar, 1.260 dias, ele vai matar as duas testemunhas. As duas testemunhas é o preço delas para a verdade chegar em vocês. E os 144 mil selados vão recolher para sair. Agora eu pergunto para os irmãos, vou perguntar para o irmão Rafael. Irmão Rafael, você quer ver as duas testemunhas morrer? Eu? É.
Difícil a irmão, pergunta, né? É difícil a difícil. pergunta, né? Você queria ver? E agora? Eu pergunto para todos vocês que estão aí. É uma Vanessa também. Vocês queriam ver a testemunha morrer? Vocês sabem. Olha, irmão, eu vou Ó, eu vou dizer para vocês. Pensa bem, porque é complicado isso. Viu? É bem complicado. Vocês queriam ver? Eu não. É muito triste, irmão, ver uma pessoa assim, um irmão semelhante a nós. Você vê um animalzinho, às vezes, que morre, a gente já fica com o coração na mão. Imagina uma pessoa, né? Queria Mais perguntar, um irmão Paulo. Você queria ver as duas testemunhas morrer, irmão Paulo? De maneira alguma, irmão. Irmã Vanessa, Sei que- desculpa, a sua esposa, como que é o nome mesmo? Desculpa, esqueci. Oi, Elisângela, desculpa. pode chamar. Você queria ver as duas testemunhas morrer? Ah, meu irmão, eu penso que para ver as duas testemunhas, eu vou ter que ficar aqui nas grandes cidades. Eu quero participar lá com o Falou pai. tudo. Irmã Vanessa, queria ver as duas testemunhas morrer? De jeito nenhum. Vocês entenderam o que vai acontecer com as pessoas que verem as duas testemunhas morrer? Praticamente não está salva. Aqui, É. Quem vê as duas testemunhas morrer são os que ficaram. Esses vão ter que passar pela tribulação dura. Está na mão dos anjos, eles fazem o que querem, e eles não vão dar boi. Como eu disse, o que o pai preparou, esses estão protegidos. Quem tiver nas grandes cidades, fala assim, eu queria ver as duas testemunhas morrer, eu digo para vocês, torça para vocês não ver isso. Porque se vocês verem, é porque vocês estão na tribulação lá com eles. Esses que são as 5 virgens loucas, vão estar lá. E ali vão chorar, igual bebê, igual criança. Esses vão chorar igual criança. Mas, ó, as duas testemunhas não vai poder fazer nada por vocês. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Porque vocês todos tiveram a chance de sair antes. Preferiram acreditar em pastor, preferiram acreditar em padre, preferiram acreditar nos cães da web aqui, da YouTube. A consequência é essa. Não adianta você ter 1 milhão de pessoas inscritas no seu canal. Não adianta. Para mim, é inútil. Eu prefiro ter 10 inscritos no meu canal e esses 10 serem salvos. Do que ter 1 milhão e nenhum for salvo. Ter uma palavra inútil. Falar como se fosse sair no esterco da boca. Porque a maioria das pessoas aqui na internet que estão zombando. É como se estivesse saindo esterco da boca. Só falam merda. Não falam nada com nada. Nada com nada. E ainda as pessoas pagam para comer esterco. Igual no sistema religioso, não mudou nada. Não mudou nada. Tá a mesma coisa. Agora tem o sistema religioso de pedra e o sistema religioso da web agora, da internet. Porque agora é isso. Então, esses que vão ficar, as 5 loucas, elas vão ver as testemunhas lá. Provavelmente vai, porque todo mundo vai tumultuar ali. Vai tumultuar ali. E vão tentar alguma coisa. Só que o que eu já digo, esquece. As duas testemunhas não vai poder fazer nada por vocês. Ela vai ensinar. Se você conseguir se arrepender e aguentar o tranco dos anjos caídos, porque é tranco. Viu? É tranco. Não vai ser fácil, vai ser tortura em cima de tortura. Até aceitar a marca da besta na mão ou na testa. Agora, aqueles que saíram antes, foram para as montanhas, esses estão protegidos pelos gafanhotos durante 5 meses, mais ou menos 5, 6 meses. Estarão protegidos por 144 mil selados, anjos que vieram nessa terra como homens. A partir do momento que a besta assumir, acabou. Eles voltam a ser o que eles eram. E é eles que vão bater de frente com o exército da besta. E esses 144 mil homens venceram a besta já, junto com o Messias e com as duas testemunhas. Então eles já se conhecem. Na hora que eles saírem das grandes cidades, quando começar a tribulação, na hora o pai vai abrir a mente deles, vão lembrar de tudo. E eles vão saber como fazer a barreira para proteger aqueles que foram. Porque, é como digo, são os irmãos mais novos que estão chegando. Esses estão chegando, os mais velhos protegem os mais novos. E esses 144 mil têm mais poder do que qualquer anjo caído junto. Eles não têm nada. Os anjos caídos têm medo, porque são 144 mil, quando acabar a tribulação, que vai também ajudar a mandar os 500 milhões de anjos
disfarçado de anjo de luz nas religiões católica, evangélica, espírita, judaísmo, islamismo, que eles criaram todas as religiões. São esses 144 mil que vão pegar um por um e jogar no sol. Lá, o inferno, lago de fogo e enxofre. Simples assim. Então, eu digo para os irmãos, vocês que estão assistindo, não queiram jamais ver as duas testemunhas morrer. Não é para vocês isso. Não é para vocês. Irmão, pode continuar, irmão. Respondido. Queria fazer. Beleza, irmão, muito bom. Em relação aos 144 mil, né, selados, uma pergunta que eu gostaria de fazer para o irmão, acho que muitos aí eu gostaria de perguntar. Esses 144 mil, irmãos, selados, tem algum que pode ser entre nós aqui, um dos irmãos, que conheceram a verdade? O irmão pode responder isso, ou é... Porque fala que são 144 mil entre povos, línguas e nações lá, né? Irmão, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Não se preocupe quem é os 144 mil selados. Não se preocupe quem é as duas testemunhas. Se preocupem em receber o pão da vida e repartir. Assim como vocês receberam a salvação, a chave da salvação, porque vocês já estão com a chave na mão. Só não perder. Só manter a fé até o final que vocês estão salvos. Agora, quem é, irmão? É o que menos importa. Menos importa. Nem me preocupo com isso. Sabe, o importante não é os que estão servindo, mas aqueles que estão na mesa. Os que estão recebendo o pão da vida. E eu digo mais. Os 144 mil e as duas testemunhas é menos importante, muito menos importante que aqueles que estão chegando. Muito menos. Porque as duas testemunhas e os 144 mil selados já estão escritos no livro da vida. Eles vão voltar para o lugar deles no final. O importante não é eles, é os que eles estão trazendo para a família, entendeu? Estão trazendo para completar as habitações no céu que estão vazias depois que os anjos caíram na terra. O Messias foi lá e preparou. Então esqueçam isso, quem é as duas testemunhas, quem é o 144. Isso é o que menos importa. O importante é o quê? Dê o pão da vida, receberam de graça, dê o pão da vida, divide. E deixa que o destino faça o resto, irmãos. O importante é isso. Porque se o Pai e o Messias desse o nome das duas testemunhas e os 140 mil selados, primeiro que o povo no mundo ia chamar de doido. O sistema religioso ia querer matar eles de qualquer jeito. Por isso que até agora o Pai não vai revelar. Jamais. Eles estão aí nos cantinhos aí fazendo, partindo pão. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser qualquer pessoa. Não dá, eu não falo sobre isso. Isso aí é o que menos importa para mim. O importante é completar as pessoas que estão faltando no reino do céu, porque quando completar, acabou. Completar, sai para as grandes cidades, 1.335 dias, vamos para casa e chega disso. Chega. Aí tem um dia para o nosso Pai mostrar tudo o que aconteceu, e aí a gente vai ver os irmãos, familiares que não foram salvos, ele vai explicar, vai enxugar todas as lágrimas e acabou. Então, irmão, esqueçam isso. Irmã Vanessa, faz tempo que ela está ali, irmãos. Vamos deixar ela falar um pouquinho, né? Que a irmã Vanessa está ali, ó. Vamos deixar ela falar um pouquinho. Mas já volto para o irmão Rafael. Irmã Vanessa, é com você. Irmão, eu tenho uma pergunta aqui de um irmão, ele fala assim: quando estivermos indo para os montes, vamos precisar de meio de transporte ou vamos a pé? Quando estivermos indo para o monte, o Pai vai nos mostrar o lugar? Duas perguntas. Primeiro, quem vai são 144 mil selados. Eles são os primeiros. Eles vão, porque eles vão escutar uma música, um som, e eles vão. E eles vão, ali, chegando ali, o Pai já vai falar para eles, ó, esse lugar é para os seus novos irmãos. Eles são os primeiros aí a escutar. E depois disso, eles voltam para buscar as pessoas. Eles voltam para buscar as pessoas. Então, não precisa se preocupar com nada, que o corpo de vocês, depois eu vou falar sobre isso, daqui uns dias eu vou falar, são 7 pedidos, 7 anos, eu já fiz 4 pedidos, faltam 3. E esse vai ser um dos pedidos que eu vou pedir para o nosso Pai, antes da tribulação chegar. Então, com isso, não precisa se preocupar. Vocês vão andar e não vão sentir canseira, não precisa se preocupar com isso, não. Vocês não vão precisar nem... Aguardem para vocês verem, tenham paciência. Irmã Vanessa? E aí ele fala assim: quando estivermos indo para os montes, o Pai vai nos mostrar o lugar. O que o Messias quis dizer com o Pai vai dar asas para a mulher?
Asas para a mulher é o quê? A igreja. Que na hora que chegar a hora, vai ter asas, vai sair fora das grandes cidades. Vocês vão sair correndo daí. Essas são as asas. Mas vocês vão ter uma proteção muito grande. As pessoas que reconheceram a verdade antes da tribulação vai ter uma proteção total. O pai disse que ia dar uma pequena ajuda. Imagina a pequena ajuda dele. Ó, gafanhoto protegendo, 144 mil selados. Imagina. E fora o pai e o Messias lá em cima só de olho. Imagina como vai ser. Imagina. Não é brincadeira, não. Os anjos caídos, quando começar a tribulação, eles vão querer de qualquer jeito pegar a mulher. Ele vai correr atrás. Só que a terra pega ele antes. Mas a terra, vocês vão saber depois isso. Mas está bem claro aí. Olha, o dragão vai querer pegar a mulher. Ele vai correr atrás dos descendentes, dos últimos descendentes. Que são aqueles que saíram das grandes cidades. Irmã Vanessa? Então, e ele pergunta também o que significa as 4 galinhas. O mesmo que significa a barraca e a semente. Mesma coisa. Se preocupa com isso não, irmão. Já disse. Vocês não vão precisar comer, beber água, nada. O corpo muda. É espiritual, não se esqueça. Quando a tribulação começar, aqueles que estão com a chave da salvação na mão, aqueles que receberam de graça, o corpo começa a mudar. As pessoas vão começar a se tornar igual os anjos. Não se esqueça que quanto muda o tempo do nosso Pai, muda tudo. Um dia é 1000 anos. Então não precisa se preocupar com isso, não. E se alguém tiver fome, pode ter certeza. O Pai verdadeiro vai alimentar seus filhos. Não precisa se preocupar com nada. Eu acho difícil ter fome e sede nessa hora. Mas na tribulação as pessoas não vão ter nem fome nem sede. Não precisa se preocupar com isso, não. Quando eu fiz os primeiros anos, como eu disse, 3 anos e meio eu estava aprendendo. De 2013 para cá, tá aí, ó. Eu estava verde em 2010 e 2013. Agora eu estou maduro. Simples. Não precisa se preocupar com nada. Quando o pai disse que preparou um lugar, quando chegar a hora, o Messias ainda disse, ó, não volte na sua casa. De onde você estiver, vai embora. Se manda. Se tiver com a família na casa, liga por telefone quando estiver funcionando. Aí, se estiver funcionando, combine e vai todo mundo embora. Mas espera ele se assentar primeiro. Tem que ter certeza que é ele. Eles estão muito enrolando, mas agora está acabando o tempo da enrolação deles. Irmã Vanessa, quer falar um pouquinho? Você falou pouco hoje, hein? Não, que eu tô aproveitando deixar os irmãos falar. Tem bastante. Olha o tamanho da família do irmão Rafael, é grande. É grande, bastante gente. Você quer fazer algum comentário, falar alguma coisa, irmã? Eu quero fazer uma pergunta. Pode falar. Pode falar. Pode fazer, irmã. Então, o irmão, acho que, se não estou enganada, no último vídeo, o irmão esclareceu o porquê daquele versículo, né, que fala, ai das grávidas, comentarem naqueles dias, no tempo da fuga e tal. E eu queria perguntar por que está escrito ali que a gente deve orar e pedir ao Pai para que a nossa fuga não aconteça no sábado ou no inverno. O que, se é no sentido que a palavra está blasfemada ou tem mesmo algum significado. Eu ainda não consegui entender esse versículo. Irmã, sobre o inverno, tem lugares que os 144 mil selados, tá? Neva. É muito frio mesmo. Então, tem lugares onde os 144 mil selados tá, vai ser jogo duro para eles ali. Vai ser jogo duro. Até eles chegar no lugar onde o Pai preparou. Quando chegar, resolve. Mas o problema é sair da sua casa e até chegar ao lugar. Quando chegar no lugar, acabou. Não tem mais frio, não vai ter mais fome, aí muda tudo. Mas o problema é na hora que você estiver saindo. Vamos supor, o 8º rei chega, se assentou, na hora que você sair, vamos supor, no país estiver nevando, a pessoa vai sofrer até chegar no lugar preparado. Vai ser uma luta para eles. Igual, a América do Sul é um país tropical, mas imagina um lugar onde faz, vamos supor, na Rússia, faz menos 40 graus. Imagina na tribulação, quando começar a tribulação, aquele povo. Tem 144 mil selados lá. E aí imagina aquele povo, 40 graus abaixo de zero, cheio de roupa, fugindo. Vai para onde? Só vai ver um tapete branco. Não vê mais nada. Imagina o sofrimento deles. Porque até eles chegar no lugar preparado pelo nosso Pai, é uma coisa. Antes é outra. Até eles chegar lá, eles são carne ainda. Eles não estão no espírito, no corpo espiritual ainda. Quando chegar no lugar que o Pai preparou, ali já é espiritual. Mas o Pai preparou, como eu disse. Agora é só esperar. Qual é a outra pergunta, irmã?
Então, então quando fala assim, que não é no tempo do frio, então do inverno, então tá falando o inverno literal mesmo, o nosso frio aqui. Pedir ao Pai para que no tempo da fuga não esteja frio, é isso? Isso, irmã, mas vocês não conhecem frio aí não, viu? Aí não tem frio não. Frio é 20 graus, é a hora que você anda assim com neve até o joelho. É terrível. Eu já passei por isso. É terrível. Agora você imagina, os irmãozinhos lá, com aquelas blusas, cachecol no pescoço, touquinha cobrindo a orelha, marchando no meio de meio metro de neve. O Messias estava dizendo disso. Porque não vai mudar, vai ter neve, vai ter em todo lugar, vai ter isso, vai acontecer. Vai ser cada país tem seu clima. Imagina esses irmãozinhos como vai ser até chegar nos lugares. É difícil para eles. Agora, sobre o sábado, quando o Messias está falando, o sábado já chegou o dia. Eu acho que quando chegar o 7.000 anos, que são 7 anos, eu acho que vai ser os últimos minutos, porque vai ser a meia-noite. O Messias diz, dê um grito à meia-noite. Nesses minutos, que eu acho que vai ser complicado. Que tem gente que vai demorar um pouco mais. Não vai ter certeza. Algumas pessoas vão falar assim, ó, ele sabe que tem que ir para as montanhas, mas ele vai demorar um pouquinho, mas ele vai demorar um pouquinho. Aí que diz no sábado, porque a pessoa vai já ir no sábado. Que o Messias volta no sábado, no final da sexta para o sábado. Então vamos supor, deu meia-noite, aparece o Messias. Aí você calcula. Tem pessoas que, vamos supor, 11h55 já saiu fora, já sumiram, já foram embora. Entendeu? 11h55 já foram. E tem outros que vão sair meia-noite 1, meia-noite 2. Esses vão sofrer um pouquinho. Já é no sábado, no reino do céu. Entendeu? Aqueles que conseguirem sair um pouco antes, vamos supor, a besta sentou no trono, tem certeza? Vai embora. E manda. Porque você já viu que é ele, tem que sair. Agora, aqueles que demoram uns 2, 3 minutos, já é sábado no reino do céu. Esses vão ter um sofrimento um pouquinho maior. Mas aqueles que estão com a chave na mão não vão se perder. Mas vai sofrer um pouquinho, porque já vai sair da cidade com aquela, sabe, o sistema dos anjos caídos fechando fronteira, fechando os lugares, rodovia, vai ser meio complicado, entendeu? Mais ou menos isso. O sábado que ele está falando não é nosso sábado, não, sábado lá. Então, 11h58, sexta-feira. Todo mundo já viu a besta chegando. E aí, meia-noite, 1, já é sábado no Reino do Céu. Esse vai ser um pouquinho mais complicado. Mas consegue. As pessoas que já receberam a verdade vão conseguir. O irmão respondeu aí várias perguntas, porque tem bastante gente enviando aqui também as perguntas, dizendo como que vão sair nas estradas, que vão estar tudo congestionada. Acho que a própria polícia também vai, né? Vai estar aí nas rodovias, nas estradas, vai acontecer algum caos aí, né? Muito tumulto. Então, quanto antes. Boa pergunta, irmã. Tumulto? Vai com o carro até onde der. A hora que não der mais, a pé. Sem preguiça de andar. Chegou no lugar, viu que não dá para o carro ir mais, desce, põe a mochilinha nas costas e vai embora. Vai a pé. Não fica esperando, não. Porque quanto mais esperar, mais policiais da besta vai chegar, mais vai fechar. Então, por isso que eu digo, quando viu ele se assentar, não tem mais o que fazer. É aquele minutinho ali, ó, 3 minutos, mas não se esqueça, 1 minuto, 2 minutos no reino do céu é muito tempo. Então, quando ele se assentar, é porque está em cima da hora mesmo. Quando ele chegar, ele vai deixar isso para fazer 1.335 dias antes do Messias vir. Ele vai deixar em cima da hora, para quê? Para as pessoas ficarem entre o final da sexta e o começo do sábado. Irmão, irmão? Tem mais uma perguntinha, irmão. Pode falar. Aqui para nós também. E eu também tenho uma dúvida em relação a isso também, sobre em relação às crianças, irmão. Essas crianças, assim, que, por exemplo, o pai e a mãe é da religião, ou que às vezes o pai e a mãe às vezes também não é da religião, mas também não tá nem aí com nada, né? Crianças mesmo, tipo, de 1, 2, nenê. Como que vai ser, assim, na hora da fuga? Elas vão também? O Celas vai buscar? Como é que vai fazer, mais ou menos? O responsável por eles, irmã, é o pai e a mãe. Não tem o que fazer. Só que eles não têm livro da vida, né? Criança não tem livro da vida. Não tem uma história. Entendeu? Eles não têm história. Eles não têm pecado. Eles não têm nada. Eles não têm um livro da vida. Então, eu acho que é com o nosso pai. Ele que vai decidir. Apesar que vai ter muita criança no reino do céu, mas aí eu não sei o que vai ser. Vamos supor, o pai e a mãe faz uma circuncisão, oferece o seu filho para Moisés.
Ele vai, naquele dia, ele vai falar assim, ó, é meu. O pai e a mãe ofereceu. O pai e a mãe responsável ofereceu para mim, é meu. Nosso pai vai poder falar nada. Porque o responsável pela criança é o pai e a mãe. E aí é com o nosso pai, eu não posso falar, mas se o pai e a mãe foi para a igreja, levou os filhos, chegou à tribulação, as consequências, a culpa é do pai e da mãe. Entendeu? Todos estão recebendo o pão da vida. Nem que seja 10 minutos, eles vão receber pelo menos uma vez. Agora, se eles querem aceitar ou não, não é com a gente. Sobre as crianças, é o que eu digo, eles não têm livro da vida. Eles não têm pecado. Então, o pai vai saber o que vai fazer. Eu não sei, sinceramente. Pode ser que ele desligue, não exista mais, porque não tem um livro da vida, entendeu? Ou ele leve todas as crianças para o reino do céu. Eu não sei o que ele vai fazer. Isso entendeu? Você se refere a crianças que ainda não têm consciência em si, né, irmão? Um exemplo, igual uma criança de 1 ano, 2 anos, porque, literalmente, eu, particularmente, acho que nosso pai começa a contar sobre a pessoa a partir do momento que você tem consciência, né? Que você entende o certo, o que é o errado, as coisas em si. Então, o irmão está se referindo, assim, a essas crianças, né, que, igual, pequenas mesmo, bebê de 1, 2 anos, nas crianças um pouco mais acima, bom, é meio complicado, né, falar. Eu acho que o homem ou a mulher só conhece a verdade mesmo entre os 14 anos e os 18 anos. É o tempo que tem jeito de escolher o que quer seguir na vida. Então, eu acho que até os 14 anos, assim, até 16, 17... Hoje não, hoje mudou muito, né? Mas eu acho que nosso pai, 12, 14 anos, eu acho que não tem livro da vida ainda. Alguns, tem crianças que fazem alguma coisa, mas é sem pensar. Não dá para culpar uma criança se ela fez alguma coisa errada. A culpa total vai ser do pai e da mãe. Não tem como. Se a criança se perder ou ficar na tribulação lá com o pai e a mãe decidir ficar nas igrejas evangélicas com os filhos juntos, os anjos caídos vão pegar e vão detonar. Eles não estão nem aí se é criança, se é... Se eles não estão nem aí, eles vão detonar mesmo. Eles já faziam isso lá com Moisés, pegava e queimava na fogueira de Moloque. Imagina agora, no final do tempo. Se no começo eles já queimavam as crianças em Moloque, para Moloque, que é Moisés, nada mais que Moisés, eles queimavam a fogueira lá com Moisés. Moisés mesmo pediu Abraão lá para matar, Deus mesmo mandou matar o filho dele. Se eles já são assassinos, você acha que os demônios vão se preocupar com criança? Eles não estão nem aí, não, eles vão detonar. Só que o nosso pai não pode fazer nada, ele não pode mexer no livre-arbítrio. Criança é responsável do pai e da mãe. Se o pai e a mãe ficar na tribulação, a criança vai ficar também. E quantos anjos caídos pegar, eles não vão ter piedade, não. Não vão ter mesmo. Ainda mais se for do sexo masculino. Se for do sexo masculino, ele está perdido de vez. Entendeu, irmão? Complicado, né, irmão? Não há muito o que falar. Eu deixo isso com o nosso pai, ele que vai decidir, sabe? Não há muito o que falar, não. Sobre as crianças é muito complicado, porque o responsável é o pai e a mãe. Não tem jeito. O pai e a mãe que vai ser o culpado pelo que vai acontecer pelos seus filhos. Não tem jeito, não. Só mais um, irmão. A respeito daquela mulher que fala ali em Apocalipse, que ela tem uma coroa com 12 estrelas, ela carrega, em cima dela tem o sol e ela tem a lua debaixo dos pés. Queria que o irmão explicasse mais ou menos o que é essa mulher, ou se é nós, se não é, que eu não entendi muito bem aquilo ali. E os irmãos também tinham perguntado. É meio complicado, porque ali dá a entender, alguns dizem que as estrelas... Eu já fico meio cabreiro quando falo estrela, porque estrela é Azazel, né? Mas ali, muitos dizem que aquelas estrelas, o Messias, as estrelas, os apóstolos, e a terra embaixo dos pés, eu não sei, eu não arrisco falar ali não, porque tem muita adulteração aí, é meio complicado. Estrela, todo mundo sabe que é estrela, né? Estrelas são anjos caídos. E é muito complicado. Quando você vai na Goétia, você vê a estrela, você vai nas bruxarias, você vê a estrela, é muito complicado, eu não arrisco isso não. Mas pode ser um significado do Messias e dos apóstolos. Mas quando coloca estrela, essas coisas assim, é meio complicado. Eu prefiro não falar. Muitos também, eles pegam e... Tá muito falado já aí hoje no YouTube, na internet, né? Que no dia 23 de setembro vai acontecer o sinal no céu,
físico, sabe? Vai acontecer do jeito que está escrito no Apocalipse. Não sei se você já viu alguns irmãos falando sobre esse assunto aí. Que não, agora não vi, em setembro... Não vi, não. Não vi? Não vi, não. Então, mas tá rolando bastante aí, que me parece que... Eu não vi muito, não, mas vários irmãos conversando comigo sobre esse assunto, que justamente no dia 23 de setembro desse ano, vai acontecer esse mesmo sinal no céu, tipo assim. Só que lá eles fazem, tipo, vamos dizer, um gráfico de cientista lá. A Lua, a mulher embaixo, estava em cima da Lua, e cada planeta vai representando ali. E, pelo que o pessoal fala, a teoria aí, bate justamente o que é falado nesse Apocalipse 12 aí. Outra hora você dá uma analisadinha para você ver aí. Mas, agora falando sobre o fim, sobre essas guerras aí, né, que você já andou comentando, falando também de... que nós sabemos também, né, que vai ter a falsa paz, vai ser muito perigoso essa parte aí. Muitas pessoas também têm umas dúvidas sobre essas coisas, tipo assim, porque, como nós sabemos, o planejamento dos anjos caídos é exterminar as pessoas, né? Mas, por causa dos eleitos, as coisas vão ser mudadas. Mas um pouquinho antes, que eles vão tentar destruir, causar o caos na Terra, as pessoas, assim, às vezes ficam perguntando, mas será que nessa época aí, um pouco antes de nós sair, que os anjos caídos vai fazer essa guerra, vai morrer pessoas? Vai passar fome? Vai acabar as coisas no mercado, sabe? As pessoas me perguntaram essas coisas aí. Resumindo, irmão, quando chegar a tribulação, para você comprar no mercado só com o microchip na mão. Mas eu vou tentar explicar mais ou menos como vai acontecer. Quando faltar 1.335 dias, mais ou menos, vai começar um caos na Terra. Hoje, sempre teve rumores de guerra, tá? Tem uma passagem nas Escrituras que diz assim, se os irmãos estiverem assistindo, puder colocar aqui nos comentários para os irmãos ver, tem uma passagem que é muito interessante, que diz assim, haverá guerra, terremoto em todos os lugares, nações se levantarão contra nações. Presta atenção nessa que é muito importante, essa dica que eu vou dar para vocês. Nações se levantarão contra nações. Países contra países. Aí o Messias separa. Reino contra reino. Prestem atenção. Reino contra reino. Nações são países. Reino contra reino. Agora notem uma coisa que está acontecendo agora nos últimos dias. Muito interessante. 4 reinos estão dividindo. Um contra o outro. Pela primeira vez, você percebe que ele separou bem. Nações contra nações. São países. Só que agora ele está falando reino contra reino. Aqui, na Grã-Bretanha, os reinos estão um contra o outro. Pela primeira vez, há muito tempo isso não acontece. Escócia é um reino. Inglaterra é outro reino. Norte da Irlanda é um reino. País de Gales é outro reino. Está reino contra reino. Pela primeira vez isso está acontecendo. Olha para você que engraçado. Reino contra reino. O reino da Inglaterra contra o reino da Escócia. Eles estão numa disputa aqui terrível. Nação contra nação. Estados Unidos contra a Coreia, contra a Rússia, contra a Síria. Nações contra nações. País contra país. Mas reino contra reino, isso é de preocupar um pouco. Porque a Escócia é um reino e está lutando contra o reino, por enquanto, nos papéis. Mas daqui uns dias, a coisa vai complicar. Porque a Escócia não quer mais fazer parte do Reino Unido. E, o que o Messias disse, reino contra reino, não existe lugar no mundo que poderia acontecer isso, mas está acontecendo agora, na nossa geração aqui, nas nossas caras. Reino contra reino. Escócia contra o reino da Inglaterra, Inglaterra contra o reino da Escócia, Escócia contra o reino de País de Gales, os reinos estão divididos. Um está contra o outro. Para você ver que as coisas estão ficando complicadas mesmo. Está ficando complicado. E não se esqueça, a Grã-Bretanha, hoje, a maçonaria, que controla a maçonaria no mundo, ela é a filhinha que criou a igreja protestante evangélica. Lógico, veio lá da Holanda, da Alemanha, veio lá do povo, lá veio para cá e construiu, mas fixou lá em cima, na Escócia, em Chaplin, lá onde eu fui, eu fiz o vídeo, e depois desceu aqui para Londres. São eles que criaram, são a filhinha da igreja católica. Então você vê que o reino está dividido, pela primeira vez.
o reino da Grã-Bretanha está dividido. Isso nunca aconteceu antes. E a Escritura diz, nação contra nação está aí. Nós vemos isso há muitos anos já. Só que, ao mesmo tempo, nação contra nação e reino contra reino é a primeira vez. Nesses últimos 100 anos, desde a Segunda Guerra Mundial. Não tinha isso, não. Reino contra reino foi muito raro ver. E está acontecendo isso agora, nos nossos olhos. E as pessoas não estão percebendo. Se os irmãos encontrar a passagem, coloca aqui no comentário que as pessoas vão entender o que eu estou falando. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, terá fome em vários lugares, terremoto em vários lugares. E é esperar para ver. Quando chegar a tribulação, se você ficar nas grandes cidades, para você comer, porque vai ter um monte de coisa, tsunami, como eu disse, 30 dias antes ou 30 dias depois, vai cair um meteoro na Terra, vai destruir tudo lá nos oceanos lá. 30% de todas as praias no mundo, quando o asteroide cair no meio do oceano, isso vai dar tsunami em todo lugar do mundo. Quem estiver perto da praia já era. Vai pro beleléu, não tem conversa não, quando isso chegar. Diz que 30% das embarcações das pessoas vai morrer, muita gente vai morrer. Por que vai acontecer isso? Para dar uma acordada nas pessoas. E nosso pai não vai fazer nada disso, não. É porque Azazel está aqui na Terra, olhando lá para cima e dizendo assim, olha, o mundo é meu, eu quero controlar a Terra. Eu quero o controle da Terra e do universo. Só que na hora que nosso pai entregar para ele o controle de tudo, as estrelas vão se abalar, tudo vai se abalar. E eles estão pedindo isso. Já faz tempo que eles estão pedindo. Eles olham lá para cima e ficam zombando, falando que quer o controle do universo. E na hora que o nosso pai entregar o controle para o universo, que é deles. Eles venceram quando eles pegaram lá Adão e Eva lá, eles receberam essa terra para eles, é deles. E aí o que acontece? Quando o nosso pai entregar tudo na mão deles, isso aqui vai virar um caos. Só que lá nas montanhas, nos lugares onde o pai preparou, não vai acontecer nada. É paz e tranquilidade. Porque os 144 mil soldados vai estar lá, tranquilo. Vocês já vão saber a verdade. Só resta o quê? Ficar tranquilo, paciência, e esperar completar os 1.335 dias. Completou os 1.335 dias, olha para cima e veja o Messias. Vocês vão subir. Pronto. Não tem o que se preocupar. Qual era a outra pergunta, irmão? Irmão Rafael? Não, era isso aí mesmo, né? Ficou bem esclarecido aí sobre... Porque a pergunta que foi feita diretamente, essa aqui um pouquinho antes. Porque vamos supor, hoje estamos aí nos rumores de guerra, reino contra reino já, né? Pelo jeito. Mas depois vem a falsa paz, né? Em seguida da falsa paz, eles vão começar aí, tipo, já querer fazer guerra um com o outro de novo. Para o mundo, Azazel, Jesus Cristo. Se nessa guerra aí, um pouquinho antes de Azazel se manifestar, se as pessoas vão, vamos dizer, se vão morrer pessoas, ou se as pessoas vão ter dificuldade de passar fome, passar sede, essas coisas. Eu acho que vai ter sim, né, vai ter, não. Uma Isso boa vai ter. parte. Quem ficar nas grandes cidades, lembra as 5 virgens? Faltou óleo para ela, né? Ela não foi comprar, eles vão ter que voltar lá para comprar as coisas na comida. Só que na hora que eles for comprar comida lá, só com a marca. Ó, quer comprar? Tem que colocar o chip na mão. Se eles forem inteligentes, eles vão ficar... Eles não vão poder sair das grandes cidades, eles vão ficar ali. Mas se eles forem inteligentes, eu dou um conselho para vocês que vão ficar. Ficam na beirada. Os gafanhotos vão fechar. Ficam próximo a eles, que ali vocês vão ter mais chance de sobreviver. Ficam próximos e ajudando, partindo o pão. Escutou a verdade? Vai dividir ali, tentando ajudar. E ficam beirando ali, ó, bem perto. Não nas montanhas que vocês não vão poder ficar, mas aqueles que estiverem que não podem entrar, ficam entre as grandes cidades e as montanhas, ali no meio, ali, ó, bem um pouco mais afastado do centro. Que vocês vão conseguir sobreviver, porque ainda tem muita plantação, principalmente na América do Sul. Mas, quanto coitado, você vai lá para a Rússia, aqui para a Europa, eu não sei o que vai acontecer com esse povo. Os que ficaram na grande cidade, eles não vão aguentar. As 5 virgens, eu estou falando das 5 virgens, que ficam nas grandes cidades, eles não vão aguentar um frio, fome, sede, muito frio, vai ter muito frio, uma época, muito calor, que são 3 anos e meio, vai ter verão e inverno. E eles vão ter fome, vão ter sede. E vai ser assim, ó, você quer comer? Chip na mão. Você quer beber? Chip na mão. Eles não vão aguentar. Por isso que eu digo, é melhor sair das grandes cidades antes, entender a verdade agora, receber lá em cima, que é de graça, estou cobrando nada, de graça. É de graça. Tá aí, é só entender, ler as escrituras,
Caiu? Pelo jeito caiu. O Robert foi, mas acho que... Daqui a pouco ele tá voltando. Então, voltou. Voltou, caiu? Voltou. Então, como eu estava dizendo, vocês estão me escutando, né? Então, como eu estava dizendo, o que eu estou dizendo para as pessoas é só entender. Quebrou os mandamentos, roubou, matou, destruiu, é demônio disfarçado de anjo de luz. Sai fora disso. E agora, quando chegar a tribulação, se você ficar aí, são as 5 virgens loucas. Vão ficar, são aqueles que escutaram a gente e achou a gente doido. O Messias, para o nosso Pai, esse povo escuta a verdade. Está comendo pão verdadeiro na mão, está de graça. E aí troca o pão verdadeiro, que alimenta, que dá paz, tranquilidade, deixa você feliz por dentro, sabe? Sabendo que você tem um lugar preparado para você. Eles trocam isso por esterco. E ainda pagam, hein? Ainda pagam. Isso é mais revoltante. Eu vejo eles cobrando, explorando os irmãos. Isso não vai passar mesmo. Eu já digo para vocês que estão fazendo isso. Os cães da web. Tem os cães religiosos, agora tem os cães da web. Todo mundo está vendo lá no Reino do Céu. Vocês são uma vergonha para a gente. Uma vergonha. Vocês nos envergonham. Eu tenho vergonha de vocês. Por isso que naquele dia, quando o Messias disse, eu não te conheço, eu vou ser o primeiro a gritar também, sai que eu nem conheço vocês, ficam bem longe. Porque, tem o pão verdadeiro na mão de vocês de graça. Não precisa pagar nada. Vocês cuspiram nele e preferiram comer esterco. Vocês estão vendo o que está acontecendo com o mundo. Olha, o que eu disse, o Messias, quando morreu, 33 anos, ele morreu. Dizem a lenda, dizem que foi em abril, né? Dizem. Aí você calcula, Está em Joel, se eu não me engano. Ele diz lá, ele volta, um dia ele restaura os despedaçados, que são os apóstolos. Irmã Vanessa, se você puder achar, você acha essa passagem para mim? Acho que está em Joel. Se você lembrar, algum irmão lembrar dessa passagem, que a irmã leia para a gente aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando, é muito sério. Messias, quando morreu, ele disse que ia voltar em 2 dias. 2033. É o Zé 2033, ele disse. Se você for fazer pelo sistema doido, grego-romano, seria claro, bem fácil. Só que os demônios sabiam disso. Por isso que eles mudaram o tempo e a lei. Que nosso pai ia mandar as 2 testemunhas, 144 mil selados na terra, sabe? Bem claro, É o que o sistema está planejando aí, né? Você sabe que o sistema aí, eu não gosto de falar de Illuminati, maçonaria, mas eles estão planejando esse termino aí, até aquela data. Só que eles sabem que o calendário grego-romano foi mudado entre 5, 7 anos, não dá para saber. Mas é simples, agora já estamos vendo tudo aí, rumores de guerra, reino contra reino, está aparecendo, cada dia que passa está acontecendo mais coisas. Então, o que eu digo para os irmãos, vocês que estão aí, cães da web, vou dizer para você, eu tenho autoridade para dizer, pelo Pai e pelo Messias, ele está lá olhando vocês aqui, nesse momento, e eu também estou. Vocês são uma vergonha para o reino do céu. Vocês escutaram a verdade e não aceitaram. Vocês, para o Pai e para o Messias, vocês são uma vergonha. A gente tem vergonha de vocês. Por isso que o Messias naquele dia fala assim, apartai de mim, malditos. Nunca conheci. Não é só pastor evangélico, não. Vocês cães da web aqui também. Irmão Vanessa, qual irmão que está com a passagem, que podia ler a passagem, por favor? Quem poderia ler, por favor? Eu usei assim. Pouco hoje. A irmã Vanessa já está com ela na mão? Que a irmã Vanessa, coitada, ela não falou nada hoje. Só falar um pouquinho. Não tem problema. Eu vou ver se eu acho aqui, que eu estou abrindo aqui. Não achou? Então vai. Então, eu pensei que a irmã tinha achado. Então, a irmã Rafaela pode ler? Ou a irmã... Os irmãos aí podem ler? Irmão Robert, o irmão falou Joel, está em Oséias 5, essa passagem. Desculpa, faz tempo. Mas eu sei que está em algum lugar. E quem pode ler? Alguém pode ler? Irmão Robert, antes de ler essa passagem aí, pode falar. Irmão falando aí dos cães da web, né? Eu sei que Azazel, irmão, ele é muito esperto. Então, acredito eu, né? Que tem os infiltrados dele aí. Assim como o próprio Azazel tirou eles lá do sistema para colocar eles na internet,
para distorcer também a palavra, porque muitas pessoas vão sair do sistema, mas vão estar sendo enganados por esses aí, por esses cães da internet, né? Com certeza, sem dúvida. Então, eu tenho analisado isso. Então, eles fazem uma lavagem cerebral também na cabeça das pessoas. Valeu. Então, o capítulo que está falando aí de Oséias, que o Messias disse através do profeta aí, é Oséias capítulo 6, versículo 1. Deixa eu só falar uma coisa, irmão. Ó, os irmãos que estão assistindo, anotem o capítulo de Oséias. Eu falei Joel, desculpa, mas é que eu estou com muita coisa na cabeça. Leiam que você vai entender. O Messias está falando da tribulação do começo, meio e fim. Prestem bem atenção. Ele diz que morreu, ele dá detalhes da volta dele. Só que as pessoas, você nunca vai escutar isso num prostíbulo religioso. E os cães da web também. Eles não falam. Não interessa para eles. Sabe? Os cães da web, o que eles querem é, como está escrito lá em Isaías 10, 3 lá, ó, são preguiçosos, gostam de dormir. Você pode ver que os pastores e os cães da web são tudo vagabundo, tá tudo dormindo. Chega 10 horas da manhã, tá tudo dormindo. Trabalha não, porque eles sabem que tem os seguidores deles ali para alimentar eles. E eu digo para eles, repito, vocês são uma vergonha pro reino do céu, vocês são uma vergonha, sabe, vergonha. E eu digo pelo Pai e pelo Messias, e ó, é melhor escutar de mim, que eu estou dando um alerta para vocês saírem dessa palhaçada e voltar para a verdade, do que naquele dia escutar do Messias, partai de mim, malditos. Nunca conheci vocês. Continua aí, adorando Abraão, Isaac, Jacó. Fica aí adorando mesmo. Aí depois, quando eu chamo de porcos indomáveis, hipócritas, reclama. Eu até parei de falar isso, para ver se vocês mudam. Mas tem dia que eu não aguento, não. Depois que eu chamo de porcos indomados, hipócritas. Mas, ó, agradeça o Pai que eu tô avisando vocês ainda, porque é melhor escutar de mim do que depois escutar do Messias falando assim, ó, partai de mim. Nunca vou conhecer. Ainda a humilhação de um Messias chama vocês de maldito ainda. Porque é maldito mesmo, uma pessoa que conhece a verdade e vai ensinar as pessoas o erro e catando dinheiro das pessoas é pior do que cão. É 2 vezes filho do diabo. Quando estava no sistema religioso, saiu e montou o sistema, os cães da web aqui, ficou 2 vezes filho do diabo. É pior do que os cães, hein? Pior, porque escutaram a verdade e não aceitaram. Irmã, você pode ler para a gente, irmã? Então, irmão, vou ler aqui, tá? Oséias 6, 1, 2 e 3. Eu vou ler do jeito que está aqui, viu, irmãos? Israel exclamará: vinde e voltemos para o Criador, porquanto ele nos arrebentou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará de nossas chagas. Passado 2 dias, ele nos vivificará. Ao 3º dia, nos erguerá e restaurará, a fim de que possamos viver em sua presença. Conheçamos e prossigamos firmemente e conhecendo o Criador. Tão certo como nasce o sol, ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Ó, irmã, lê a primeira parte, a primeira frase, dá uma paradinha. Aí eu vou falar um pouquinho. Aí depois você lê o segundo, dá uma paradinha, que eu vou explicar para as pessoas. Depois lê o terceiro e dá uma paradinha. Para mim explicar bem para as pessoas. Por favor, irmã. Né, irmão? Isso. E Israel exclamará: vinde e voltemos para o Criador. Porque ele nos arrebentou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das nossas chagas. Aí ele está explicando bem claro. Olha bem o que ele está explicando. Os apóstolos foram despedaçados, sabe? Foram picados. Perderam cabeça, outros foram... Ó, eles foram despedaçados mesmo. Se os irmãos tiverem uma Bíblia antiga, vai na antiga, que na antiga está explicando certinho. Certinho, na mais antiga. Isso está explicando bem certinho, ó. 1260 dias, acabou os 1335 dias, olha o que acontece. Os primeiros que foram despedaçados foram os apóstolos. Os profetas, não se esqueça que os profetas, quando o Messias morre e ressuscita,
os 24 anciãos sobem, já estão no reino do céu. Sobe com o Messias. É do Messias para cá agora. Do Messias para cá. Esses se despedaçados são os apóstolos. Que morreram, perderam a cabeça, picaram eles. Ele vai restaurar eles de novo. São os primeiros. E todos aqueles que aceitaram a palavra dos apóstolos. E do Messias também, que o Messias estava na época. Pronto, fechou. Depois vem a segunda parte. Esse da última parte, eu mandei para mim a última parte aí, que diz que depois de 2 dias, para vocês entenderem, essa pessoa aí, provavelmente, são os que não são salvos. O último não são salvos, não. Esses vão levantar depois do milênio. Aí a coisa pega. Esses são depois do milênio. Esses vão se levantar para o juízo. Esses estão condenados. Não vão receber o reino do céu, não. Se você ler, irmã, você vai entender. Uma parte está dizendo aí depois do milênio, vai ter 2 ressurreições. A primeira para os salvos. Ele fala assim. A primeira para os salvos. E depois para os condenados, que vão ser julgados e jogados no sol. É bem claro, se vocês pararem a entender aí, ele separou certinho. E ainda diz assim, ó. Em 2 dias eu voltarei. É muito simples. Quer ver, ó? Tá, beleza, ela vai... Pode falar, Agora, não, eu peguei uma outra Bíblia católica aqui, ela diz assim no versículo 2: dar-nos-á de novo a vida. Ele, né, vai nos dar de novo a vida em 2 dias. E ao terceiro dia, levantar-nos-á. E viveremos em sua presença. Quer dizer que ele nos dará a vida em 2 dias, e no terceiro dia ele vai nos levantar e viveremos em sua presença. Olha bem para vocês verem. 2 dias são salvos. Terceiro dia é 1000 anos depois.